Bom dia, bom dia. Hoje, dia 8/10/2024, e estamos aqui de novo para analisar o índice, para ver o que ele pode fazer no dia de hoje e fazer uma análise do que ele fez no dia de ontem. Então, vamos lá. No dia de ontem, ele abriu com este candle aqui, certo? Ele abriu aqui. O que ele fez ontem? Ele pegou a liquidez que nós tínhamos aqui desta região, com este paviozinho aqui, e foi buscar um desequilíbrio que nós tínhamos marcado, que é o nosso Fair Value Gap, no 50% dele. Eu vou tirar esta região aqui para vocês verem que ele pegou os 50% do Fair Value Gap. Ó, se eu colocar uma FIBO, né, do topo do Fair Value Gap aqui, ele quase triscou os 50% do Fair Value Gap, certo? Que é esse desbalanceamento aqui. Isso é um Fair Value Gap, tá? Outra coisa que nós precisamos observar. Desse fundo aqui, nós vamos traçar uma retração. Então, retração, numa descida, eu pego do fundo ao topo, certo? Então, vamos colocar bem certinho ali, ó. Do fundo ao topo, onde que ele veio buscar? 50% desta pernada de baixa, certo? Então, aqui, nesta região onde ele parou, eu tinha o Fair Value Gap, eu tinha os 50% do Fair Value Gap e eu tinha também os 50% da pernada de baixa. E então eu tinha várias confluências, certo? Ali ele parou, os vendedores tentaram empurrar quase todo o candle da primeira hora e não tiveram força suficiente os compradores para romper esta região aqui. Aí vieram vendedores de novo, os compradores não tiveram força, os vendedores estavam com um pouco mais de força e depois, no final do dia, ele fez uma consolidaçãozinha aqui. Então, foi isso que aconteceu no dia de ontem, certo? Como essa região já foi mitigada, o preço já foi ali, eu vou desconsiderar, eu vou tirar ela aqui, certo? Ela já não vale mais agora, tá? Mas eu continuo com esta região aqui, certo? Que, ó, eu vou pegar esse aqui porque é a mesma cor. Então, pro dia de hoje, nós vamos continuar marcando esta região aqui, que é uma base, tá? É uma base nos 60 minutos, certo? E se vocês forem ver, vamos afastar aqui, ó. Eu tenho aqui também, ó, um Fair Value Gap. Porém, este pavio já mitigou este Fair Value Gap. Por isso que eu não estou considerando ele. Estou considerando só a base, certo? Então, é isso que a gente vai fazer agora, a análise do dia de hoje. Então, eu ainda tenho esta região aqui, que me interessa, tá? Eu tenho este pavio aqui, que me interessa, porque o pavio é um desbalanceamento, tá? Eu tenho este pavio aqui, que me interessa. Então, caso ele suba, essas regiões em vermelho são as regiões que eu tenho interesse. Aqui, ó, eu já vou desconsiderar porque, ó, eu tinha um Fair Value Gap aqui e ele já foi mitigado. Então, este Fair Value Gap aqui não me interessa mais, certo? Porém, os pavios que ele formou aqui, ó, me interessa. Então, eu vou lá e vou marcar
porque isso aqui para mim é um desbalanceamento também, certo? Eu tinha deixado, né, para a gente não precisar ficar marcando sempre. Então, vamos lá, vamos fechar aqui. Veja bem, 60 minutos, eu tenho toda essa pernada aqui de alta, eu tenho uma quebra de estrutura aqui, retraiu mais que 50%, quebrou a estrutura, retraiu mais que 50%, quebrou a estrutura. Para ele continuar a queda, certo? Eu preciso que ele quebre esta estrutura aqui, tá? Então, ele ainda não quebrou esta estrutura aqui. O certo seria ele quebrar esta estrutura, né? Retornar mais que 50% e depois voltar a cair. Então, o certo seria ele fazer isso aqui agora, ó. Quebrar a estrutura aqui, retrair mais que 50%, 50% ou mais, né? Para vir buscar novos níveis aqui embaixo, certo? Então, eu só vou contar este topo válido depois que ele romper este fundo. Por enquanto, o meu topo válido é este topo aqui de cima, ó, tá? Eu tenho esse topo ali, vamos abrir aqui. Eu tenho esse topo aqui e tenho esse topo aqui, ó, certo? Por que eu tenho esses dois topos? Por causa disso aqui, ó. E aí cada um faz da forma que melhor lhe convém, tá? Então, eu tenho este fundo aqui, ó, esse fundinho aqui, certo? Que foi rompido aqui, ó, por este candle aqui. Aí o preço chegou lá em cima. Então, ele rompeu, voltou mais que 50% desta pernada aqui e voltou a romper. Então, eu posso considerar que eu tive um fundo rompido aqui e outro fundo rompido aqui, certo? Se eu considerar que esse fundo aqui foi rompido, como o segundo fundo rompido, eu vou considerar este topo aqui. Se eu considerar que esse fundo aqui é o principal, eu vou considerar este topo aqui, ó. Este topo aqui, certo? Então, cada um vai fazer a sua análise e fazer da forma que mais lhe convém e que tenha mais lógica, tá? Então, por que eu traço esses topos? Eu traço esses topos aqui porque são topos protegidos. A partir do momento que esses topos, tá, forem quebrados, né, forem rompidos, o gráfico está me dizendo que ele pode começar uma estrutura de alta. E nós não podemos esquecer que nesta região onde nós estamos com o preço, tá? Ó, nesta região aqui, eu tenho 50% desta pernada. Então, ele está segurando bastante, por quê? Porque aqui eu tenho um suporte e eu tenho 50% desta pernada de alta. Então, aqui o preço está indeciso para que lado que ele vai. Então, para ele continuar a queda, eu preciso que ele rompa este fundo aqui, certo? Vamos lá para os 5 minutos para ver o que ele pode fazer no dia de hoje. Vou tirar essa linha aqui. Por que eu tenho essa linha aqui? Porque aqui eu tenho liquidez, certo? Para que eles usam a liquidez? Para pegar o dinheiro que está parado nesta região e levar o preço onde eles querem. Pode ser para pegar combustível, né, como dizem, e carregar em pontos de interesse para cima, como carregar para pontos de interesse abaixo. Então, eu tenho liquidez formada aqui. Aqui eu tenho liquidez formada também nesse ponto aqui. Eu não considero mais esse ponto, porque esta liquidez que ele formou nesta região foi
consumida por este movimento aqui, certo? Então, esta liquidez aqui foi consumida por este movimento aqui. Agora, eu tenho pontos aqui, ó, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Esse ponto aqui parou, aqui parou, aqui parou, aqui parou, aqui parou. Então, eu tenho bastante liquidez. Aqui eu também tenho liquidez formada. Então, o que ele pode fazer? Se ele cair, tá? Ele vai precisar romper esse fundo aqui, ó. Essa liquidez aqui, ó. Certo? Então, como que eu sempre faço? Espero romper aqui, né? Voltar a testar para buscar níveis mais embaixo. Ele pode já abrir nesta região, pegar esta liquidez, voltar a subir para voltar a cair. Ontem ele não fez essas movimentações, né? Então foi mais difícil de operar ontem. Eu consegui pegar a subida aqui com essa captura de liquidez aqui, né? Aí consegui pegar uma queda, certo? Aí quando ele subiu aqui eu não peguei de novo, mas peguei uma venda aqui, certo? Peguei essa venda aqui e trouxe até esta região aqui só. Beleza? Então, é isso que eu espero que ele faça. Ele também pode já abrir aqui, né? Derreter, pegar pontos de interesse mais embaixo, pegando esta liquidez e esta liquidez aqui. E aí eu vou procurar por compra aqui para um retorno até um ponto de interesse desta pernada aqui, para depois eu vender e carregar para baixo, certo? Ele pode, tá? Se ele for subir, ele tem que romper aqui. Porém, tá vendo que aqui eu tenho um Fair Value Gap, tá? Nesse Fair Value Gap ali, aumentar aqui, ó, tirar. Ele já foi mitigado por esta região aqui. Porém, eu tenho bastante liquidez aqui. Então, eu tenho liquidez nesta região aqui. Eu tenho liquidez nesta região aqui. E eu tenho um outro Fair Value Gap aqui. Certo? Que eu tenho também uma base aqui. Tá vendo? Tá tudo no mesmo nível. Ó, aqui eu tenho um Fair Value Gap. Aqui eu tenho uma base. Tá vendo que tá tudo na mesma região? Então, esse ponto aqui, ó, é um ponto brigado, tá? Então, eu preciso ficar de olho nesta região aí. E aí, ele pode fazer isso aqui. Né? Ele pode romper esta região aqui. Então, ele vem, ele rompe a região, testa alguma ineficiência que for fazer nessa pernada aqui, certo? Para depois subir. Então, os meus alvos para a compra, tá? São aqui. Aqui eu tenho um alvo. Aqui eu tenho um alvo. Alvo compra. Aqui eu tenho um alvo para compra. E quando ele chegar nesses alvos, eu vou analisar se ele vai fazer a reversão para fazer a queda, porque eu estou numa estrutura de queda nos 60 minutos, certo? Aqui é o meu alvo de venda. E aqui eu também tenho um alvo de venda, certo? Então, é isso que ele pode fazer. Vamos colocar agora assim. Vou tirar os meus alvos ali. Vamos lá. O que ele pode fazer? Ele já pode abrir aqui, pegando liquidez, voltar a testar aqui. Voltar aqui, ó, pega toda essa liquidez aqui. Volta, retrai e vem buscar níveis mais abaixo, certo? Ele pode também abrir nesta região aqui,
voltar aqui, testar, e começar a fazer e buscar aqui, tá? Então, são cor de laranja, tá? Ele pode, né, abrir nesta região aqui embaixo, pegar a liquidez, subir, voltar a testar, para buscar lá. Ele pode abrir aqui em cima também, já rompendo, testar aqui. Opa. Para vir buscar níveis aqui embaixo. Tá? E ele pode. Então, assim, quando a gente faz esse tipo de estudo aqui, certo? Tem que considerar que ele pode abrir no preço, ele pode abrir um pouco mais embaixo, ele pode abrir aqui mais em cima, mas os pontos de interesse que eu tenho tem que sempre estar marcados e a gente olhar o que o preço vai fazer, certo? Então, pro dia de hoje, eu tenho essa movimentação aqui. Se subir, nesse ponto aqui, eu vou aguardar ver o que ele vai fazer. Se continuar subindo, eu tenho este nível aqui. Tenho níveis mais em cima? Tenho níveis mais acima. Tenho esses níveis aqui também, que podem vir buscar. Mas é muita pontuação, entende? Ó, vamos supor, daqui aqui são 2.700 pontos. Ele pode fazer isso num dia? Sim, ele pode fazer isso num dia. Porém, são muitos pontos. Então, aqui já está de bom tamanho para um day trade, certo? Por quê? Porque daqui aqui, ó, eu tenho 1.700 pontos. Aqui eu tenho 800 pontos. Então, eu preciso ficar de olho nessas regiões. É isso que eu tenho para o dia de hoje. Lembrando que a estrutura dos 60 minutos ainda é uma estrutura de baixa. E as subidas que ele faz, eu pego nos tempos gráficos menores, pelo 15 minutos. Por quê? Por causa do fractal. Então, ele vai na pernada do tempo menor, ele vai subir para depois cair. Ele cai subindo. Então, temos que ficar sempre atentos. Eu espero que todos consigam aproveitar a análise e fazer bons trades no dia de hoje. Sucesso para todos e sempre com juízo.